no nosso estado, e eu creio que ainda vai usar muito, não só aqui, mas fora deste estado. Amém? São pessoas que a gente tem confiança de trazer aqui nesse altar, e eu creio que hoje Deus tem uma palavra muito forte para o teu coração. Ele vai também orar pela tua vida, ele vai ministrar a bênção de Deus sobre a tua casa. E eu falo para ele, dá lugar. Faz de conta que tem uma multidão aqui. Glória a Deus. Amém? E você que está nos assistindo, fique ligado conosco até o término desta live, porque Deus vai te abençoar. Porque nesse momento é momento de reflexão, é momento de palavra, é momento de resposta de Deus para a tua vida. No meio de tantas profecias, no meio de tantas coisas que estão profetizando por aí. Mas eu ainda acredito no poder da palavra. Eu ainda acredito que Deus fala através da sua poderosa e inerrante palavra. Amém? Então nesse momento pode soltar a vinheta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada. Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, a nossos irmãos que estão conosco, conectados, através da página do programa Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que estão conosco, pela vida do nosso irmão Cristiano Arastengo, que nos fez o convite, pastora Graça, nossa irmã Ayla, que são os coordenadores desta vigília. Que Deus abençoe a todos e louvo a Deus por mais esta oportunidade. Meus irmãos, e nós temos uma palavra para transmitir nesta noite para a sua vida. E eu creio que o Senhor vai falar algo aos nossos corações. Creio que o Senhor vai trazer respostas. Creio que o Senhor trará também despertamento e alertas para os seus filhos nesta última hora do fim que nós estamos. Amém? Sem perca de tempo, vamos ler um texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, se você pode, mas se não pode, apenas acompanhe a leitura que nós vamos fazer nesta noite. Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 até o versículo de número 41. Glória a Deus. Hoje, o Senhor, já desde pela parte da manhã, estive pensando, meditando nesse texto que nós vamos ler, e esta eu creio que é a palavra que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Você que está aí, acompanha a leitura. Marcos capítulo 4, versículo de número 35, que nos diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele,
despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ouvir na leitura, é um texto que é muitíssimo conhecido nosso, porque é um texto que narra a primeira tempestade que os discípulos vão viver, vão passar, que eles vão experimentar. E a Bíblia nos diz, no capítulo de número 4, Jesus está à beira do mar, está na praia. E a Bíblia diz que Jesus, estando na beira da praia, as multidões, ou a multidão que lhe acompanhava, que seguia a Jesus, diz o texto que esta multidão, ela veio ao encontro de Jesus. E esta multidão, a Bíblia diz que ela se juntou tantas pessoas, se aglomerou tantas pessoas, que a Bíblia diz que houve necessidade de Jesus sair da beira da praia, de terra firme, com os seus pés. E o texto diz que ele sobe numa das embarcações que ali estavam, num dos barcos que ali estavam. E lendo o texto, nós entendemos que a embarcação, que o barco, com certeza era de propriedade de algum dos discípulos, de alguém dos discípulos que lhe acompanhavam. E a Bíblia nos diz que Jesus sobe ao barco, e o texto nos fala que ele, estando no barco, ele passa a ensinar a multidão. Jesus aproveita a oportunidade para ensinar a multidão. Aquela multidão que veio ao encontro de Jesus, nós sabemos que a multidão era uma multidão que estava carente de muitas necessidades. Mas nesta ocasião, Jesus vê a principal necessidade da multidão. A principal necessidade aqui, como nós sabemos, no decorrer dos evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos, como também no evangelho de João, que não faz parte dos evangelhos sinóticos, nós vemos que a multidão que andava, que seguia Jesus, que procurava Jesus, elas andavam atrás dele, aleluia, por causa de alguma necessidade, de algum interesse pessoal, coletivo. E a Bíblia nos diz que Jesus olha uma necessidade espiritual com aquela multidão. Porque a maior necessidade que nós temos não é, aleluia, nós precisamos. Muitas pessoas estão precisando de uma porta de emprego, estão precisando ter o seu salário todo final de mês ou início de mês. Pessoas estão necessitando de uma cura, estão precisando, aleluia, de algo que aos nossos olhos, que aos olhos humanos, é uma das principais necessidades da vida de alguém. Mas Jesus olha para aquela multidão e vê
que a principal necessidade não era algo material, e muito menos uma carência física de uma cura, de um milagre, de um toque, de uma restauração, de uma purificação de lepra ou de outra coisa ligada ao corpo. Mas Jesus vê que aquela multidão tinha uma necessidade na alma de ouvir a palavra. E a Bíblia diz que Jesus então, a partir deste momento, abre a sua boca, cumprindo uma profecia que Mateus, falando do mesmo texto, diz que Jesus, quando abre a sua boca, se cumpre uma profecia que está em Isaías, que ele abriria a sua boca em parábolas, publicaria ou falaria de coisas desde a fundação do mundo. Então Jesus, então, quando abre a sua boca e começa a pregar, e a Bíblia diz que ele ensinava muitas coisas por parábolas, lhes dizia na sua doutrina. Jesus passa neste momento a ensinar, Jesus passa neste momento a pregar para a multidão. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus então, na oportunidade, conta parábolas. E só no capítulo 4 de Marcos, Jesus conta, aleluia, 4 parábolas. Só aqui no capítulo 4 de Marcos, Jesus conta 4 parábolas. E as parábolas nós sabemos que elas são histórias, comparações, que nos versículos que introduzem as parábolas, você vê que Jesus diz: o reino de Deus é semelhante, é parecido. Então Jesus faz uso desta linguagem das parábolas, de metáforas, para falar mistérios, segredos do reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus passa o dia ensinando, o dia pregando. E o texto diz que Jesus contou muitas outras parábolas que Marcos não registra. Mas o versículo 33 do capítulo 4 diz que com muitas outras parábolas Jesus dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E a Bíblia vai nos mostrar, aleluia, que no versículo 35, que já no final da tarde, já encerrando aquele dia, Jesus está com a multidão, juntamente os discípulos estão acompanhando ele. E diz a Bíblia que os discípulos e a multidão próximos a Jesus, Jesus já no final da tarde, o versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, Jesus agora não vai mais se dirigir diretamente à multidão. Jesus agora vai dirigir a palavra diretamente aos discípulos. Diz o texto que Jesus fala aos seus discípulos no final da tarde: passemos para a outra margem, ou passemos para o outro lado. Jesus dá aqui uma palavra de ordem para os discípulos. Jesus ordena aos seus discípulos: passemos para a outra margem, ou para o outro lado, como você bem preferir. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos estão acatando a esta ordenança do Senhor, a Bíblia diz então que os discípulos, para ir ao barco, para entrar na embarcação, o versículo 36 diz: e eles deixando a multidão. Os discípulos, para entrarem no barco, eles precisam deixar a multidão, eles precisam abrir mão da companhia da multidão. E a Bíblia diz que quando os discípulos deixam a multidão, eles vão para o barco. Mas a Bíblia diz também outro detalhe interessante, que os discípulos, Jesus diz para eles: passemos para o outro lado. Jesus aqui na palavra passemos, no verbo passar,
Aqui a palavra está passemos, o que nos dá ideia, o que nos faz entender que Jesus aqui está dizendo: eu vou com vocês, eu irei com vocês, vamos passar juntos para o outro lado. E a Bíblia diz então que os discípulos largam a multidão, deixam a multidão, e eles, ao entrarem para o barco, diz o texto, versículo 36 diz: e o levaram consigo. Aleluia! Isto aqui me chama a atenção. Os discípulos vão para uma viagem, eles vão viajar, eles vão navegar, mas a Bíblia diz que os discípulos deixam a multidão, deixam aquele aglomerado de pessoas e pegam Jesus e levam para dentro do barco. Aleluia! Os discípulos vão para uma viagem, mas eles não vão sozinhos. Eles decidem levar Jesus para a embarcação. Aleluia! O que nos traz uma lição aqui nesta noite. Uma das lições que eu desejo passar para você nesta noite é, aleluia, que nós temos uma palavra de ordem, que nós temos, aleluia, uma responsabilidade dada por Jesus para executarmos alguma coisa que Ele nos ordenou, alguma tarefa que Ele confiou nas nossas mãos. E para esta tarefa, aleluia, Jesus deseja estar conosco, Jesus deseja andar conosco, Jesus deseja viajar conosco, Jesus deseja estar, aleluia, fazendo companhia conosco, independente do serviço, da ordenança que Ele tem nos passado. Aleluia! E a Bíblia diz que os discípulos, aleluia, levam Jesus porque eles entenderam que havia uma necessidade, que não basta, aleluia, entender de navegação, não basta ter inteligência para navegar, porque nós sabemos muito bem, aleluia, que aqui só no mínimo dos 12 discípulos que andavam com Jesus, estes foram escolhidos a dedo. 4 deles, Jesus chama eles do ramo da pescaria. Sabemos que todo pescador, ele também precisa ser um bom navegador, precisa ser alguém que tem um domínio da navegação, aleluia, que tem que ter um mínimo de noção de navegação. E 4 desses discípulos são, dos 12, 4 são, aleluia, Pedro e André, que são irmãos. Também chamou a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que também eram sócios, que também trabalhavam no mesmo ramo, no ramo da pescaria. Então os discípulos aqui, eles entendem de navegação, eles entendem, aleluia, de andar no barco, mas eles entendem também que não basta ter a inteligência, que não basta ter a sabedoria para navegar, para viajar. Eles entendem que há uma necessidade de viajar com Jesus dentro do barco. Nós precisamos entender isto, nós precisamos aplicar isto ao nosso coração, aleluia, que nós temos uma tarefa de Deus, que nós temos uma responsabilidade de Deus confiado nas nossas vidas, e Deus tem confiado algo ao seu povo, Deus tem colocado algo na sua vida, Deus tem entregado algo nas suas mãos. Pode ser que para esta viagem Jesus confiou a tarefa da família, está nas tuas mãos. Pode ser que para esta viagem Jesus tenha confiado a responsabilidade do ministério na tua vida. Pode ser que para esta viagem Jesus tenha confiado, aleluia, na minha e na sua mão alguma tarefa espiritual, alguma responsabilidade na igreja ou também na sociedade. Mas nós precisamos entender que não basta ser intelectual, que não basta ser inteligente, que não basta ser, aleluia, sábio, que não basta saber se desdobrar nas tarefas, mas nós precisamos também levar Jesus para estar conosco, andarmos com Jesus, navegarmos com Jesus, viajarmos com
com Jesus, porque, aleluia, uma viagem sem Jesus, nós não sabemos o que pode acontecer no decorrer da viagem, e para a viagem nós precisamos estar preparados, e quem está com Jesus na embarcação está preparado. E nesta noite é pelo poder da sua palavra que nós nesta noite recebemos este alerta do Senhor. Aleluia, vai fazer alguma coisa, leva Jesus para estar contigo. Vai viajar, leva Jesus para estar contigo. Vai pregar, leva Jesus para estar contigo. Vai orar, ora com Jesus para estar contigo. Vai, aleluia, vai casar, então case, mas tenha um casamento relacionado com a presença de Jesus no barco. E nesta noite, meu querido irmão, aleluia, abra mão da presença do homem, mas não abra mão da presença de Jesus. Eu já começo a sentir nesta noite que esta palavra está sendo liberada, aleluia, através dos meus lábios, mas está sendo ministrada pelo Espírito Santo. E nesta noite, meu querido irmão, aleluia, a partir desta noite, se ele não estava no teu barco, leve ele para estar contigo, porque você não sabe, não tem noção do que pode acontecer. Aleluia, Jesus. O levaram consigo. Para chegar do outro lado, precisamos levar Jesus. Ele se ofereceu para os discípulos. Passemos, aleluia. Ou como quem diz em outras palavras, eu quero passar com vocês. Aleluia, eu sei que vocês entendem de navegação. Pode ser que eu não entenda nada, mas eu quero estar com vocês no barco. Eu quero estar presente na viagem. Eu quero estar presente na embarcação. Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus quer estar presente contigo em todos os momentos da tua vida. Não busque a presença de Jesus para estar com você só quando as coisas apertarem, só quando a ameaça vier, só quando a crise bater na tua porta, quando a enfermidade entrar na tua casa. Aleluia, vai, faça a partir desta noite. Se a enfermidade entrar, a enfermidade tem que saber que Jesus chegou primeiro. Se a crise chegar lá, a crise tem que saber que Jesus já estava lá. Aleluia, se você crê nesta palavra, eu estou sentindo Deus aqui nesta madrugada. Aleluia, porque não precisa estar lotado aqui, precisa ter Jesus no barco, precisa ter Jesus na vigília. Aleluia, eu sinto que Ele está conosco nesta madrugada. Ai, o repramanto que masse de repramanaceui. Ai, o de calabaravácia. Eu sinto que Ele está conosco nesta situação. Oh glória. Ai, o réu e de naravacéu. Calabaio sub de naravácia. Calamanto que nefácia. Aleluia. Tenha a presença dEle como base para estar contigo na embarcação. Oh glória. Aleluia. Vamos partir, meu irmão, para o andamento da mensagem. A Bíblia nos diz, irmãos, que os discípulos, isso aqui é interessante também, é importante destacar isso aqui na ministração. A Bíblia diz que os discípulos levam Jesus com eles. E o texto diz o seguinte: assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Jesus está em um barco. E o texto diz, assim como estava no barco. O texto está mostrando aqui algumas palavras no singular e no plural. Barco e barquinhos, tanto no plural como no diminutivo também. E o barco que Jesus está aqui está no singular, que é o único onde ele está. O barco onde os discípulos estão.
E o texto nos mostra, aleluia, que havia outros barquinhos. Jesus está indo para o outro, os discípulos estão indo para o outro lado. Jesus está no barco atravessando com eles. E a Bíblia nos diz algo muito interessante: que outros barquinhos acompanhavam o barco principal, que é o barco aonde Jesus está. Aleluia. O texto nos diz, versículo 37, que no decorrer da viagem, que dando prosseguimento na viagem, o texto nos diz, levantou-se na viagem, no decorrer da viagem, levantou-se, a Bíblia está dizendo, grande temporal de vento. Levantou-se um grande temporal de vento. Mas vamos observar algo também que é interessante nós atentarmos aqui no texto. O grande temporal de vento levantou-se, não foi contra os barquinhos, mas o texto diz, versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima dos barquinhos? Não. Dos barcos? Não. Do barco. O vento, o grande temporal de vento, veio contra a embarcação que Jesus estava. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Olha, irmão, olha a dimensão dessa tempestade aqui. Tanto do grande temporal. Olha aqui o que é grande aqui. O temporal de vento é grande. As ondas são maior que a embarcação. Eu vou liberar um mistério aqui, uma palavra de Deus aqui revelada. Aleluia. Que o Espírito me fez recordar, que eu já falei algumas vezes pregando, e eu tinha havia esquecido, mas Deus quer falar com alguém aqui nesta noite. O vento se levantou, um grande temporal, e as ondas também eram grandes, porque o texto diz que elas vinham e cobriam o barco, e não os barquinhos. Por que é que os barquinhos que estão acompanhando o barco que Jesus está, aleluia, o escritor não relatou que o vento se levantou contra os barquinhos? Porque eu acredito nisso aqui, que o vento só se levantou contra o barco que Jesus estava, e contra os outros barcos você não vê os barquinhos no grande temporal, as ondas tentando cobrir, engolir a embarcação, aleluia, na viagem. Mas você vê que contra o barco que Jesus estava, aleluia, veio o grande temporal de vento e as grandes ondas que cobriam a embarcação. Aleluia. Aqui está uma resposta de Deus para alguém que está passando por uma grande luta. Aqui está uma resposta de Deus para a vida de alguém que está passando por uma grande tribulação. Aleluia. São grandes as lutas, são grandes, são altas as ondas tentando te engolir. Há momentos que você olha para as ondas e diz: dessa vez não vou passar. Sobrevivi no mês passado, sobrevivi na semana passada, sobrevivi na tempestade passada, mas parece que essa não vou ter vez, mas parece que dessa não vou passar. Aleluia. Mas eu venho liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida nesta noite. O vento só está se levantando porque Jesus está no teu barco. A onda só está vindo contra o teu barco porque Jesus está no teu barco. É por isso de tanta pedrada, é por isso desta tribulação. Aleluia. Não é porque você é bonitinho, não é porque você, aleluia, afronta alguém, não. É porque Jesus está contigo no barco, é por causa da presença de Jesus. Então receba esta palavra. Está acontecendo tudo isso porque Jesus está no teu barco. Aleluia.
descansa o teu coração. Só está acontecendo tudo isso, e até comigo, porque Jesus está no teu barco, porque Jesus está na nossa vida, porque Jesus está conosco. Barco que não leva Jesus consigo não sofre grande temporal de vento, e as ondas não tentam engolir. Mas aqui nesta noite, aleluia, eu trago esta palavra para a tua vida. Está acontecendo o que está acontecendo contigo. A porta se fechou. Perseguição, afronta, calúnia. Não vão com a tua cara na tua igreja. Estão tentando sufocar aquilo com as grandes ondas que você olha, ai, que já era, acabou para mim. Vai cobrir o meu barco e eu vou afundar. Mas eu estou profetizando, não vai ter naufrágio. Não vai ter naufrágio na tua embarcação. Aleluia. Você não vai sofrer naufrágio. Vai se levantar. Mas é só porque Jesus está na tua vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Os barquinhos não sofreram as grandes intempéries da tempestade. O texto pelo menos não nos mostra, não nos revela. Mas o barco que Jesus estava sofreu. É interessante também uma coisa que nós precisamos também prestar atenção. Primeiro, já até disse, o barco que está sofrendo aqui é o barco que Jesus está. Segunda coisa, grande temporal e as ondas altas. Quem disse que crente não passa por grandes lutas? Aí tem gente que ainda ousa em dizer: ah, fulano de tal, se ele passasse pela minha tribulação, pode ser que para você a luta de alguém seja menor que a sua, mas só esta pessoa sabe o grande temporal que está vivendo. Não despreze alguém que está numa luta. Não rebaixe e muito menos menospreze alguém se achando superior a ela, dizendo: ah, se eu tivesse nessa situação a fichinha passaria. Você já teve as suas experiências. Respeite quem está vivendo os seus temporais de vento. Aleluia. Porque é questão de apenas de alguns minutos, questão de apenas alguns segundos desta situação mudar. Aleluia. E a Bíblia nos mostra algo aqui. Eles estão passando pela tempestade. Eu vou liberar 2 mensagens proféticas aqui, dentro nessa situação aqui do vento. Primeiro, eles estão passando tudo isso aqui, mas antes de acontecer o que estava acontecendo, vale lembrar, antes de haver tempestade, antes até mesmo deles estarem dentro do barco, antes de deixarem a multidão, antes de Jesus liberar alguma palavra, na verdade, antes dos discípulos estarem nessa situação, antes de acontecer tudo isso, Jesus havia dito uma coisa: passemos. Para onde? Para o outro lado. Passemos. Para onde? Para o outro lado. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é: está parecendo que esse grande temporal de vento e as grandes ondas vão engolir a embarcação na viagem. Mas Jesus falou uma palavra profética antes de acontecer: ei,
Eu estou profetizando para alguém aqui nesta noite. Pode ser que você não esteja vivendo, mas já há um alerta de Deus antes. Alabia Seui, Calabia na Cassura, Mandaraba Calabarácia. Jesus está alertando alguém aqui antes de passar pelo vento. Saiba que antes de chegar na situação, eu já liberei a palavra. Vai passar, vai passar. Vai ser apenas processo, vai só passar. É passageiro, porque o que se passa é passageiro. Então Jesus já está te alertando. Vai vir grande temporal de vento, vai vir grandes ondas, mas vai apenas passar. Oh, aleiko basteui. Ai, o de para manarácia. Ei, havia uma promessa. Antes de acontecer tudo que estava acontecendo, Jesus já disse: nós vamos passar. Porque, aleluia, está aparecendo aqui que a tempestade, olha a mensagem da tempestade. É isso ou não é que a luta diz para nós? Transmite a mensagem a isso no nosso coração. Acabou. Daqui tu não passa. É a tua última luta que tu vai passar, porque tu vai morrer nela. Aleluia. Tu tá vendo tudo isso aqui? Te prepara, porque são as últimas coisas que tu vai ver. Vai morrer, não vai dar certo, não vai chegar. Aleluia. A tempestade vem para nos tentar, aleluia, para tentar fazer com que a gente duvide daquilo que Jesus falou. E há um detalhe aqui que agora acabei aqui, o Espírito de Deus acabou de falar comigo. Os discípulos se esqueceram do que Jesus havia falado. O que há de gente que antes da luta recebe promessa, e Deus diz: olha, vai acontecer isso, mas eu estou contigo, vai passar, vai dar certo, tu vai chegar do outro lado. Aí quando chega na hora da luta, a pessoa esquece da palavra. Aleluia. Não se esqueça do que Ele te falou, não se esqueça do que Ele já determinou para a tua vida. Aleluia. A tempestade vem nos comunicar: acabou, chegou até aqui, daqui tu não passa. Até aqui tu chegou, daqui para cá tu não pode passar. Ele disse que tu vai chegar do outro lado. Mentira dele. Tu vai chegar só até aqui no meio. Do meio tu não passa. Aleluia. Aleluia. Pode ser que esta luta esteja dizendo para você, aleluia, que você não vai chegar, que a luta é o teu fim, que o grande temporal de vento está colocando um ponto final. Mas o ponto final, a última palavra quem dá é Jesus. Antes da luta Ele já está dizendo: você vai passar, você vai passar, você não vai parar. Já tem um louvor aí que eu estou ouvindo quase diariamente. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem de Jesus é chegar do outro lado. Ai, o calapianto que nu pra fácia de orremenerébia. Ai, o celebianto como luce de repravácia. Ai, o de calabarácia. Jesus. Primeiro, o vento está dizendo vai acabar, mas havia uma palavra. Jesus disse: passemos. Irmão, em nome de Jesus, você não vai morrer nesse grande temporal de vento. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai te parar. Jesus já disse que você vai chegar. Jesus já prometeu que você vai passar para o outro lado. Segunda coisa, há um grande temporal e há grandes ondas. Mas, irmão, olha o que Deus falou comigo há mais ou menos 2 anos atrás nesse texto. Jesus disse: passemos. Você já deve estar enjoado de tanto ouvir essa palavra. Passemos, passemos. Eu profetizo, irmão, isso aqui é profético. O que Jesus falou, olha só. Jesus disse: passemos. O vento está dizendo nada, vai passar nada. Mas eu venho profetizar. Se você puder aí onde você está, levantar a tua mão para tomar posse desta palavra, em nome de Jesus. A promessa é maior que a tempestade.
Pode ser que os ventos sejam grandes, que as ondas sejam grandes, mas a promessa que Ele te fez é maior que esse problema. Aleluia. É maior que essa tempestade, é maior que essa luta. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus nos fala, aleluia, em Marcos 13:35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O céu é grande e é alto, a terra é grande e é alta, mas a palavra é maior. Jesus já prometeu, a promessa é maior que a tempestade. Tome posse. A promessa que te faz chegar do outro lado é maior que esse momento de vento. É maior. É maior. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus, durante a tempestade, está dormindo porque está cansado. Passou o dia todo pregando. Foi um dos maiores e mais extensos e cansativos sermões. E, se não me engano, eu acho que é uma das únicas vezes que a Bíblia relata. Se eu estiver errado, me perdoe, mas eu acredito que é uma das únicas que a Bíblia diz que Jesus dorme. É uma das únicas. Então ele já vinha de dias andando pelo deserto, orando de madrugada, fugindo da multidão para ter um tempo a sós com Deus. E ele está cansado. Ele era homem, estava nesta matéria carnal, humana, que eu e você estamos hoje. E ele dormiu antes de haver vento. Olha isso aqui. Jesus disse: passemos para o outro lado. E os discípulos: pois pode deixar. E eu estou cansado. Imagino que, aleluia, que Bartolomeu disse: Jesus, eu tenho andado aqui com um travesseiro. Porque há umas traduções que dizem que é a almofada com um travesseiro. Eu tenho andado aqui, isso aqui é pensamento meu, imaginação minha. Olha, eu trouxe na bagagem aqui um travesseiro. Já que o senhor está cansado, vai deitar lá para a popa do barco e deixa que a gente fica na proa. Jesus vai, porque ele já havia dito: passemos para o outro lado. Ele já havia determinado: vamos passar para o outro lado. E o que ele fez? Foi dormir. Todo mundo que dorme, irmão, dorme porque está cansado. Se está cansado, então vai descansar, vai tirar o cansaço. E a Bíblia diz que ele pega uma almofada, um travesseiro, e vai para a popa do barco, para a parte de trás do barco, e lá ele dorme. E pensa num sono profundo. Crente tem sono profundo, irmão. Aprendi isso agora aqui com Jesus. Tá soprando vento, o barco tá sacudindo. Às vezes não é assim, vai alguém na tua casa, bate palma, grita, te chama. Quem não é crente até xinga, e tu não escuta. Crente tem sono profundo. E Jesus está dormindo na tempestade. Talvez alguém está olhando lá dentro do barco. Jesus vai morrer. Talvez alguém está olhando lá dentro do barco. Vai acabar. Mas Jesus sabia, e Jesus conhecia o peso que tinha a sua própria palavra. Ele disse: passemos, já que eu disse que vamos passar, pode se levantar o que se levantar. E antes de acontecer tudo isso, já vou dormir. Descanse naquilo que Ele já te falou. Descanse naquilo que Ele já te prometeu. Eu vou morrer. Descansa no que Ele já te prometeu. Se Ele falou que vai salvar, descanse porque Ele vai salvar. Descansar não é cruzar os braços, viu? Continue orando. Continue confiando nas promessas. Faça que nem Abraão. Mas eu estou fraco, não consigo mais acreditar. A Bíblia diz em Romanos 4:23, se não me engano, que Abraão era fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando ele pensava em desanimar, glória a Deus.
Quando ele pensava em desistir, glória a Deus, é assim que o crente vai, aleluia, de luta em luta, mas dando glória a Deus. E Deus olha do céu o crente glorificando, dando glória na prova, dando glória na luta, dando glória na tristeza, dando glória na porta aberta, mas dando glória na porta fechada. Aí eu creio que Deus olha para o crente que está glorificando, que está dando glória a Deus. Aí Deus fala: olha, esse crente aí está glorificando porque está fraco, mas vou fortificar ele na fé, vou fortalecer. Receba nesta noite, você que tem glorificado a Deus, Deus vai te fortalecer. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, Jesus estava dormindo. Já vou encerrar. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Porque eu sei também que você já está querendo dormir. Os irmãos aqui que estão aqui estão dizendo que não, mas você da live eu creio que está. Meus irmãos, é um momento de descontração. Crente não é para ver com a cara emburrada. Crente é o povo mais alegre da terra, mais feliz. Então, Jesus está dormindo. E enquanto Jesus dormia, os discípulos, desespero, gritando: ai, não vai dar certo, vai afundar, não vai dar, não vamos chegar. Aí talvez alguém, aleluia, não, Tomé, sangue de Jesus, Tomé não pode ter dito isso, não vamos chegar não, Tomé era o mais incrédulo. Talvez alguém lá dentro, Pedro talvez, o mais ousado: ei, Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado. Chegar como, rapaz, se a gente está aqui desesperado e ele nem acorda? Enquanto a gente está passando pela luta, ele está dormindo. Que negócio é esse? Dá para entender, irmão, isso aí? Aí alguém tem uma ideia. Ei, outra coisa, rapidinho, só voltando aqui rapidinho. O fato de Jesus estar no teu barco, isso aqui me veio agora, é para alguém. O fato de Jesus estar no seu barco não significa que não haverá tempestade. Para com esse negócio de: eu sou crente, é glória, é só vitória. Tem crente que a gente vai encontro por aí. Tem irmão até que se atribula com isso quando a gente vê. E aí, irmão, Pai do Senhor, só vitória. Aí tem gente que ainda fica atribulada: é que você tem só vitória. Irmão, eu confesso que nem sempre eu estou vitorioso. Às vezes eu perco. Não sou hipócrita em dizer, às vezes eu perco. E na verdade, a maioria da batalha eu perco. E quando tem vitória, não é nem eu, é Jesus que ganha elas. E os discípulos aqui na agonia. Na agonia. Alguém tem a ideia: epa, Jesus está aqui no barco. Foi ele quem disse que é para a gente estar nessa viagem. Está acontecendo o que está acontecendo porque a gente obedeceu o que ele falou. Sabia que obedecer a palavra traz vento? Obedecer a voz de Deus traz vento. Os ventos vêm é por causa da obediência. Rebelde não passa prova, rebelde passa por miséria, por desgraça. Crente provado é crente fiel. Quem é provado é porque é fiel. Aí os discípulos: ei, Jesus está dormindo aqui. E o texto diz: isso aqui não está em Marcos, mas está em Mateus. Aproximando-se, Mateus capítulo 8. E aproximando-se dele, despertaram-no. O que fez os discípulos se aproximar mesmo Jesus estando dentro do barco, os discípulos estavam distantes de Jesus. Mesmo Jesus estando dentro do barco, os discípulos estavam distantes de Jesus. Mas o que é que faz eles? Eu imagino que eles estão na proa, na frente da embarcação, no capitel, aqui na frente, no comando. E Jesus na parte final do barco, na popa. Enquanto não acontece nada, glória a Deus e aleluia, eles estão na frente, Jesus lá. Há uma distância entre os discípulos e Jesus. Mas quando o vento sopra, o texto diz: aproximaram-se dele.
Sabe o que é que nos faz nos aproximar de Jesus? É luta, meu irmão. É tempestade. Tem gente que só se aproxima quando o vento sopra. É por isso que o vento está soprando. O Deus está permitindo o vento soprar. Aleluia, porque tem propósito. Ele quer que você se aproxime através do vento. Então por isso, esse vento não é para te matar, é para te aproximar. É para te deixar mais crente, para te deixar orando mais ainda. Porque Deus sabe. Há um certo pregador que diz uma frase que eu nunca esqueci: que as vitórias são mais perigosas do que as derrotas, porque as vitórias nos fazem estar em uma zona de conforto. Não preciso orar, não preciso buscar. Aí quando sopra, opa, vou para a campanha, vou para o jejum, vou levantar de madrugada, vou buscar, vou fazer propósito de 40 dias. É só o vento soprar. E o texto diz: se aproximaram. É por isso que o vento está soprando, para você se aproximar. O texto diz: se aproximaram e despertaram. Sabe por que o vento ainda não parou? Sabe por que essa luta ainda não cessou? Sabe por que essa prova ainda não acabou? Porque Jesus continua dormindo contigo no barco. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. O texto diz que quando Jesus acorda, Ele dá logo a palavra de ordem: cala-te, aquieta-te. E o texto diz que houve grande bonança. O vento parou na hora. O vento, entendemos que o vento só pode parar no momento em que nós despertarmos, tomarmos uma posição dentro desse barco. Aleluia, o vento tem soprado, aleluia, o teu barco parece que vai afundar, a água está entrando na embarcação, está enchendo de água, e você está gritando desesperado, e sabe que o caminho para o vento cessar é buscando na oração, é descendo na consagração. Mas eu venho te dizer que o vento só vai continuar soprando, a tempestade só continuará enquanto você não se posicionar. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, vamos encerrar. Aleluia. Desperte Jesus na tua vida. Acorda Ele aí. Como é que eu acordo? Pregador, clame. Vai gritar pelas madrugadas, porque clamar é gritar. Seja um gritador de Deus pelas madrugadas, pela manhã, pela tarde, pelo meio-dia, não importa a hora. Alguém diz: irmão, pela madrugada é melhor porque a fila é menor. Negativo. Está pensando que entrar na presença de Deus é que nem entrar num shopping. Eu vou pegar fila, vou esperar pegar uma senha. Uma fila, a minha está lá sendo atendido 29 e a minha senha é 653. Não é assim, meu irmão. Chegou na presença de Deus, é atendido na hora. O texto diz: despertaram, e Jesus se levanta. Desperte, porque Ele quer se levantar no barco. A tempestade não acorda Ele, mas se você gritar, se aproximar dEle, Ele vai se levantar. Pode ser que o vento tenha se levantado, mas se você despertá-lo em nome de Jesus, Ele vai, a tempestade vai se levantar, mas desperte Ele, porque quando Ele se levantar, o que se levantou cai. Isso aqui é profético. Isso aqui é de Deus, desceu agora, que desceu agora. Quando você se levantar, o que se levantou contra a tua vida vai cair. Porque o que está contigo dentro do barco é maior que a tempestade, é maior que o vento. Oh glória. Exatamente, coloque este louvor. Pois a ordem é chegar do Alabarai, sério, montocovôcia. Calabarácia, Dioremenerébia. Calabaio te reprominavasteu. Calabarácia de Orremenerébia. Ore comigo nesta noite. Ore comigo nesta noite, porque eu creio. Se eu te ajudar aqui, se você clamar daí, buscar daí, se aproximar dele, o vento vai cessar, irmão. E eu acredito que a igreja está com Jesus adormecido no barco aqui no Brasil. De novo.
Porque nós sabemos que se nós buscarmos, essa situação pode mudar. Você não vai parar. Não adianta, não, fulano de tal está orando ali, deixa que ele ore, eu não. Faça a sua parte. Há um provérbio aí que eu escuto há muitos anos, desde criança. O povo unido jamais será vencido, e a igreja unida jamais será vencida. A luta não vai prevalecer, o vento não vai prevalecer, e em nome de Jesus, conforme está dizendo o cantor aqui, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, porque ele já deu a ordem. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar do outro lado. Ei, olha isso que chegou agora aqui, correspondência do céu aqui. Para você chegar do outro lado, meu irmão, há uma pressa de Deus. Você quer que Deus se apresse? Se apresse dentro desse barco. Porque se o discípulo não se aproximasse de Jesus para acordar ele, a tempestade ia durar mais ainda. Você quer ver a tempestade durar? Continue com Jesus dormindo na tua vida. Não faça nada, seja um preguiçoso da oração. Pastor convida, não, vamos orar, vamos levantar um clamor, uma campanha. Quem está comigo aí, levanta aquela maioria que eu já fiz. Quem vai? Né? Daqueles miadinhos de gato, aquele gato morrendo, doente. Mas quando chega na hora para colocar em ação, para despertar Jesus, nada. É por isso que o vento tem soprado, as tempestades têm se levantado. Você ainda não afundou, porque Jesus tem uma palavra de Deus na tua vida. Porque é uma palavra de Deus dizendo que tu vai chegar. É por isso que não afundou. Mas você quer apressar o processo de Deus para acabar? Então desperte. Jesus, desperte Ele, porque quanto mais rápido você se posicionar, menos tempo vai durar esse vento. Quem toma posse desta palavra, comenta aí, diga amém. Eu creio, recebo. Vamos orar. Vamos orar. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite, irmãos. Eu estou sentindo Deus. Está só eu, a pastora Graça, a irmã Ayla, o missionário Astengo aqui. Mas Deus está neste lugar. Eu falo como Jacó, quão terrível é este lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está aqui, meus irmãos. Decido repetir mais uma vez aí. Oh glória. Ai, o ré pra manarsteui. Jesus, Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor tem liberado para a vida deste teu filho, daquilo que o Senhor já tem determinado que ele vai chegar do outro lado. Meu Deus, que esta viagem não para no meio. Essa viagem só para quando chegar do outro lado. Ei, só vem, você não vai morrer. Você vai contar testemunho e vai levantar muita gente. Ai, ai, onerécia. Aleluia, Jesus. Ó Deus, eu te apresento nesta noite os teus filhos. Eu te apresento nesta noite o teu povo, Senhor. E em nome de Jesus, olha para esta pessoa. Entrou no barco porque o Senhor mandou. Está nesse barco, dentro dessa casa, nesta igreja, porque o Senhor mandou. Assumiu o ministério porque o Senhor mandou. E o Senhor prometeu. Passemos. O Senhor prometeu. Vou estar contigo. O Senhor prometeu. Calabarácia, Camando de Rebrácia, Calabaraio. Coloque a mão na sua cabeça aí. Coloque a mão na sua cabeça, você que está nos assistindo aí. Camando de Repravácia, Quenobravácia, Camapababastel e Promonocel e Propopocomocé, Labácia, Calabaraio de Remanarácia. Ó Deus,
Nesta noite, ó Pai, é pelo poder do nome de Jesus. Eu oro contra, meu Pai, contra todo o mal que está, meu Pai, na casa deste irmão, meu Deus, que tem vindo contra a vida do teu servo, da tua serva, contra esta família, contra esta igreja, contra o município de Santana. Ó Pai, eu uno nesta noite o meu clamor com o clamor dos teus filhos agora. Cai por terra agora, enfermidade cai por terra agora, maldição cai por terra agora, obra de bruxaria cai por terra agora, palavra de maldição torna em bênção agora, 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 pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você sentir, meu irmão, que o Espírito de Deus quer te tomar em um mistério, seja tomado nesta noite, seja tomado nesta noite. Alabaraio, remerece. Ó Deus, faz o teu filho entender. Alabaraia, céu e cabácia. Romanos 13, versículo 11. Esta palavra é para 3 pessoas. Isso aqui não é revelação de adivinhação, não. É pelo Espírito e pela palavra, pois são eles que testificam na terra. Você não vai parar, você não vai parar, você Digo não vai isto, parar, você não vai parar, sabendo que já é o tempo de despertarmos do sono. A noite é chegada, eu sou Jesus. o dia se vai. Despojemos, rejeitemos, pois as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz, andemos honestamente como filhos da luz. Meu irmão, seja despertado agora pelo poder da palavra para orar. Eu profetizo que Deus está te despertando nesta noite para voltar a orar, para voltar a buscar, para voltar a se humilhar. O vento vai cessar. Deus já te deu a direção nesta noite. Você quer ver o vento parar? Então se levante, se apresse e se aproxime de Jesus, porque o que se levantou contra você não será maior do que aquele que está no barco contigo e vai se levantar. E quando ele se levantar, o que se levantou cai. O que se alabácia, calabarávia, astel e camanto camassate, o rebácia, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Eu profetizo que Jesus